Eu quero contar para vocês hoje uma história verdadeira, que aconteceu de verdade, que é o começo da história do povo de Israel, que é o povo da promessa. E é uma história assim, muito bonita, que é a história de Jacó e Esaú. Muitos conhecem a história, né? Sabe que tudo começou com Abraão. Abraão é o pai da fé, né? E Deus falou para Abraão que ele ia ser pai de uma grande nação, que ia ser assim, ó, ninguém daria conta de contar, como a areia do mar, da praia, né, do mar. E tal, fez essa promessa, o tempo foi passando, e Abraão já estava avançado em idade, Sara também já com 90 anos, e nada da promessa se cumprir. Porque para cumprir tinha que eles ter filhos, né? Para continuar a descendência dele, que era a promessa de Deus. E até que um dia a promessa se cumpriu, né? Ele já velho, Sara também já estava bem, 90 anos, já pensou? Se fosse nos dias de hoje com essa tecnologia, não, a tecnologia ajudou e tal, mas naquele tempo não existia essas coisas. E Sara engravidou de Isaac. Pessoal, coisa interessante. Sara era estéril, mas já lá na velhice ela engravidou e nasceu Isaac. E aí o tempo foi passando. Isaac casou-se com Rebeca. Interessante que Rebeca também era estéril. A sogra dela era estéril e ela também. E mais uma vez ela parou, né? Como que ia prosseguir, né? A descendência de Abraão. Mas ela foi, Deus fez um milagre. E de Rebeca nasceu, né? Jacó e Esaú. E aí começou. E aí foi. Só que Esaú era o primogênito. Eles eram gêmeos, né? E Esaú nasceu primeiro. Mas só que Jacó sempre foi trapaceiro. Mesmo no nascimento, ele queria nascer primeiro do que o irmão. Assim conta a história. Que ele segurou no calcanhar de Esaú porque ele queria passar na frente. Né? Não quero. Mas Esaú nasceu primeiro. Então Esaú foi o primogênito. E essa questão de engano, né? Desde lá dessa época já tinha esse negócio de enganar, né? Enganação, meu Deus do céu, o ser humano é terrível. Nós, os seres humanos. E já acontecia essa questão de trapacear o outro, de passar rasteira, como se diz, já desde essa época, né? Lá, desde sempre, né? O engano vem desde lá do Jardim do Éden. E o tempo passou e tal, e naquele tempo era assim, o pai, quando estava prestes a morrer, ele abençoava o filho primogênito, assim, abençoava os dois, mas a benção maior, a benção mais especial era para o primogênito, era assim, e tal, né, aí quando foi um dia, Esaú era caçador, e já Jacó vivia em tendas, sei lá, Deus só enrolando. Jacó era bem custoso. Mas só lá depois, mais na frente, ele teve consequências. Ele passou por momentos difíceis também. Foi enganado também. Quer dizer, às vezes tem pessoas que acham que é muito esperto, né? É muito espertinho. E engana, e trapaceia, e não sei o quê, e sai dando risada. Nossa, eu sou o cara, né? Eu sou inteligente, mas só que depois, não tem a lei da semeadura? Plantou, não sei quando, mas vai colher. Colhe mesmo, não tem jeito. E o tempo passou, aí o pai dele já estava prestes o fim dele, ele chamou Esaú, e falou para Esaú, ó meu filho, eu quero que você vá procurar uma das melhores caças, porque ele era caçador, e faz um guisado, assim, uma comida bem especial para mim, porque eu vou te abençoar. E aí o que aconteceu? Sara, que era a mãe dele, Sara era mais assim,
dava mais atenção para Esaú, amava mais Esaú. E já o Isaac, né, amava mais a Jacó. Já tinha essas divisões, desde sempre, né? Oh, meu Deus! Que essas divisões tem muito nas famílias, né? Não tem essas reclamações, os filhos, quando uma família que tem vários filhos, um fica brigando. Ah, meu pai, mas a minha mãe gosta mais do fulano, não sei o quê. Já tem essas coisas, já veio de lá, ó. E aí Sara ouviu, olha outra trapaceira. Assim, nesse sentido aí, ela não era isso não, gente, ela era uma bênção. Ela ouviu a conversa, o que ela fez? Correu lá para Esaú e contou a história. Ó, seu pai vai abençoar Jacó, aliás, contou para Jacó, né? Ó, Jacó, seu pai vai abençoar Esaú hoje. Mas faz assim, vai lá e faz pega uma caça qualquer aí, arrumou lá uma comida da casa mesmo, nem era uma caça, igual Esaú ia caçar. Esaú saiu, foi à procura da caça. E ela mais que rapidamente fez um alimento lá, cozinhou uma carne lá, que eu não lembro de que é, e fez, né, um alimento e falou para Esaú. Esaú era bem peludo, era homem do campo, sabe? Ele tinha cheiro do campo, era bem diferente. E Jacó não era, não tinha muitos pelos, era mais vizinho. E aí, como é que faz para enganar? Porque o pai deles, Isaac, já não enxergava mais, já estava bem mesmo idoso. Aí, o que eles teve a ideia? A mãe ajudando Jacó, falou, não, arruma uns pelos, não sei do que lá, de ovelhas, finge que é uns pelos dos braços, das mãos, da barba, né? Tudo para enganar o pai. E assim aconteceu. E logo ele chegou lá com o alimento, sabe? Falou, aqui, meu pai, mas o alimento. E o pai ficou, mesmo ele assim, já velhinho, não enxergar, mas ele ficou assim, mas como assim? Que caça tão rápida é essa que você achou? Porque ele percebeu que foi muito depressa. E ele, não, tal, Deus abençoou, depois Deus no meio. Deus abençoou, viu a caça, não sei o que, enganou o pai. O pai ficou meio na dúvida, ele era bem esperto, ele apalpou os braços, as mãos, viu que estava assim os pelos, achou meio estranho, apalpou a barba, assim, enganou, pôs até barba, assim. Ele achou que estava assim, uma coisa meio estranha, mas fazer o quê, né? Ele comeu, se alimentou bem, terminou daquele jantar, ele abençoou Jacó. Quer dizer, Jacó, antes disso, eu esqueci do detalhe, antes desse acontecimento, um dia Esaú chegou, Jacó tinha feito uma lentilha, deve ser uma comida muito especial da época. E Esaú chegou, cansado, né, do campo, com muita fome, pediu um pouco daquela lentilha para Jacó. Jacó já muito esperto, desde sempre, falou, não, eu vou te dar um pouco desse alimento se você me vender a sua primogenitura. Ó, a esperteza. E Esaú não deu assim importância. Não, tá, combinado. Você jura que faz? O Jacó falou, você jura? Juro, pode. E ele se alimentou bastante. Quer dizer, Esaú deu mais atenção para o estômago, né? Valorizou mais o estômago, desprezou a bênção que era para ele, né? Desprezou a primogenitura dele, que era o primeiro filho. Na hora ele nem foi pela emoção, pela fome, pelo estômago, né? E vendeu a primogenitura dele para Jacó. Aí nesse dia que eu terminei de falar agora, que o pai falou que ia abençoar, que aconteceu que ele foi lá e enganou o pai dele, né, com essa comida. O pai ficou meio assim, mas abençoou a Jacó como primogênito. Depois de abençoar, acabou, não tinha como voltar atrás, já estava abençoado, ele era considerado o primogênito. E quando foi mais tarde, Esaú chegou, fez o guisado, todo caprichado, e foi lá levar para o pai. E o pai falou, mas como assim? Eu já te abençoei, eu já me alimentei. Aí Esaú foi cair a ficha do que ele tinha feito, né? A consequência do que ele fez. Aí foi chorar amargamente, falou para o
o pai dele, pai, não tem uma benção aí bem especial? E o pai chorou muito, ficou muito triste. Falou, não, meu filho, não tem, né? A benção sua já foi para o seu irmão Jacó. Aí ele abençoou Esaú, mas com uma benção bem... Não foi lá essas coisas, sabe? Uma benção bem inferior. A benção era assim, ele falava que o filho ia ser bem sucedido e tal, só coisas boas que ia acontecer. Aí a benção para Jacó não foi tanta coisa boa, falou que ele ia ser diferente, né? Não era tão especial. E Esaú ficou com muita raiva de Jacó e queria acabar com Jacó. E a mãe novamente ouviu a conversa, né, e falou para Jacó, foge, porque seu irmão está furioso e vai acabar com você. E Jacó mais que depressa fugiu do lugar bem para longe, né, de Esaú. Aí o tempo passou, Jacó casou, tinha uma descendência grande, porque Jacó teve 12 filhos, que representam as 12 tribos de Israel. E Esaú também se casou, adquiriu família, bens materiais. E quando foi um belo dia, eles iam se encontrar. E Jacó estava com muito medo, porque ele era trapaceiro demais. Mas ele consertou. E quando Jacó foi casar, ele se apaixonou por Rebeca. E na época ela era assim, ele tinha que trabalhar 7 anos para poder casar com Rebeca. E tal, ele trabalhou para o sogro dele e tal, né? E o tempo passou. Aí quando chegou o dia do casamento, você vê, ele enganou o irmão dele, mas ele também já começou o engano para ele também. No dia do casamento, tal, ele todo esperando a noiva. Quando ele foi ver a noiva, não era a Rebeca, era a irmã dela, a irmã mais velha. E conta a história que ela não era bonita, não, diz que ela era bem feinha, sabe? Rebeca era bonita, olha, pensou? Uma irmã bonita e a outra não é. E como era costume da época, a filha mais velha não podia casar antes da mais nova. E a irmã de Rebeca era mais velha, o sogro dele enganou ele. Quando ele foi ver, era a irmã que ele casou, já tinha casado, aí foi obrigado. E ele ficou muito triste. Aí o sogro falou, agora para você, se você quiser casar com Rebeca, você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. Ele foi enganado também. E ele, por amar muito Rebeca, ele continuou trabalhando. Mas eu penso, né, que foi assim, eu não falo assim não, mas eu acho que ele casou com a Rebeca e foi trabalhar, né? Esses 7 anos, esperou 7 anos de novo para casar com a Rebeca. Eu creio que foi assim, casou e continuou trabalhando, né? E aí, depois aconteceu, né, dele se encontrar com o irmão dele, ele foi com a família, né? Muitos filhos, muito gado, ovelhas, camelos, foi de viagem pelo deserto. E Esaú também vinha com a família dele também. E ele com muito medo, né, do irmão dele. Aí, ó, tanto que Jacó era bem... Ele pegou e separou, assim, em grupos, né? Os servos na frente, as ovelhas e tal, foi dividindo assim, e ele ficou por último. Olha a esperteza dele, porque ele pensou assim, não, se o meu irmão for me atacar, fazer alguma coisa comigo, dá tempo de eu correr, né, porque tá todo mundo na frente, olha. E tal, e ele pediu para enviar muitos presentes, né, para Esaú. Explicou a situação, o servo de Jacó falou para Esaú, não, meu senhor está ali e tal, mandou esses presentes e tal, e blá. Só que aí eles fizeram as pazes. Antes disso, Deus tratou com Jacó. Ele estava lá no deserto e ele orando, o anjo foi lá e Jacó lutou com o anjo. Nesse momento, Jacó foi transformado. E lutou com o anjo, já estava o dia clareando, o anjo queria ir embora, o próprio Deus, né? O anjo representava o próprio Deus. E ele não queria deixar o anjo ir embora, segurou nele assim, ó, não deixo você ir embora enquanto você não me abençoar. E Deus abençoou Jacó. Ele até machucou uma coxa, né, direita, de tanto que ele lutou com o anjo. Inclusive lá em Israel, eles não comem a coxa, né, de frango, essas aves lá, eles não comem por conta desse acontecimento.
E aí, nesse dia, ele mais Esaú fizeram as pazes. Tá, tudo ok. Jacó foi trabalhar para o sogro dele, pagar as dívidas, e o sogro dele falou assim, olha, fez um combinado com ele. Faz assim, ele cuidava das ovelhas. As ovelhas que nascerem malhadas, vai ser sua, e as listadas vão ser minhas. Ou foi o contrário, primeiro as listadas, depois as malhadas. E o que Jacó fez? Ele pegou umas varas, né, e riscou, passou tinta, parecido com a lista da ovelha listada. Olha que era esperto. E colocava na frente das ovelhas. E as ovelhas ficavam olhando aquilo ali, aquelas listas, e os filhotinhos, as ovelhinhas nasciam todas listadas. Não nascia nenhuma malhada. E o sogro dele ficou, mas como assim? Mas está aí uma coisa errada. E ele enganando de novo. Aí falou, não, agora vamos trocar. As malhadas vai ser sua e as listadas minhas. E ele fez o mesmo procedimento. Arrumou lá as coisas que nascia só ovelhas malhadas. Jacó era bem custoso. Mas só que depois ele foi transformado. Esse dia que ele teve um encontro, que ele se viu lutando com Deus, né? Que ele foi transformado. Deus falou, olha, tipo assim, você é corajoso. Por isso que Deus gosta de gente corajosa, que enfrenta mesmo. Ele gente medrosa não agrada a Deus, não. Por que Jacó foi abençoado? Porque ele era corajoso, ele enfrentou, lutou com Deus, assim, com o anjo, né, que era representando o Senhor Deus. Enquanto ele não recebeu a bênção, ele não soltou o anjo. Aí Deus falou para ele, olha, a partir de hoje seu nome vai ser Israel, você não vai chamar mais Jacó, vai se chamar Israel, porque você se viu lutando com Deus. E ele venceu e foi abençoado. Então é assim uma história bonita, né? E aí começou, né, a grande nação de Israel, né, que tem os filhos, né, de Jacó. Mas Jacó também passou por muitos momentos difíceis. Não foi fácil para ele também, não. Ele, lá no passado, ele fez muita trapaça, enganou, tomou a primogenitura, né, de Esaú. Eu achava que tinha sido injustiça com Esaú. Falando, nossa, ele tomou o lugar de Esaú, ainda foi abençoado. Mas não. Esaú, o problema foi de Esaú, né, que desprezou a bênção que era para ele, ele não deu valor, né? Igual acontece. Muitas pessoas desprezam o dom que tem, que Deus concedeu a ela, né? Despreza, né? Isso não tem importância, não. Em vez dele pegar e cuidar do dom, do talento que Deus colocou nas mãos dele, tem muitos... Acontece. Não. Ele quer trapacear o outro. Parece que ele acha assim, não, a bênção daquele lá tá melhor, o dom daquele ali é mais bonito, eu quero... Ou às vezes ele sabe que não vai ter o mesmo dom, porque Deus deu dons, talentos para cada pessoa, único. Não tem cópia, cada pessoa tem um dom, uma chamada. Não adianta eu querer achar bonito. Até na vida secular, uma grande empresa, tem vários funcionários, tem as escalas, uns têm um cargo mais elevado, outros não. Não adianta um querer ir lá para passear, porque aquele que está lá é porque ele tem aquela capacidade. Deus concedeu a ele a capacidade para exercitar aquele trabalho. O outro também é um trabalho importante, mas ele tem a capacidade para determinado trabalho. Então, cada um no seu posto, na sua área. Não adianta, vai trapacear, engana. Acontece muito isso em empresa, né? Um puxa o tapete do outro. Sempre eu falo, empresa, o que mais dá trabalho são os colegas de trabalho. Às vezes nem é tanto o patrão, é os colegas de trabalho e os chefes. Oh, meu Deus do céu! Eu falo que eu já trabalhei em empresa. Os colegas de trabalho são uma benção. E é aquele disse-me-disse, uma fofocaiada. Um querendo puxar o tapete do outro. E acontece. Aí eu pensei, não, mãe, Esaú não valorizou, desprezou e perdeu. Então não adianta. Cada pessoa tem uma chamada. Não adianta você trapacear, enganar. Pode até dar certo no primeiro momento.
Opa, eu consegui, dei a rasteira naquilo ali, caiu. Tem gente que é tão assim, terrível, tão invejoso, ciumento, que é uma coisa tão ruim que ele, às vezes ele não quer aquele dom, aquele talento que a pessoa tem, porque ele sabe que ele não vai fazer igual. Mas ele não suporta ver, ele quer derrubar, ele quer dar rasteira, inventa uma coisa e outra, provoca, até a pessoa desiste, muitos desistem, né? Ah, não dou conta desse tempo mais não. Mas a pessoa que faz assim está perdendo tempo. Você acha que Deus vai receber o talento dele também? Às vezes não cuida do talento, do dom que Deus concedeu a ele, mas quer atrapalhar o outro que está cuidando. O ser humano é bem custoso, né? Cada um tem o seu valor. Não adianta a gente enganar, trapacear. Igual eu já falei agora, pode até conseguir alguma coisa no momento, mas depois tem a lei da semeadura, né? Plantou, meu filho, você tem, aí vem a colheita mesmo. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 20, mas é a colheita. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Assim, pedir de Deus uma direção para a gente não agir com essas atitudes de engano, sabe? De querer enganar todo mundo, trapacear e tal, né? E acha que a pessoa não está percebendo. Se a gente que é limitado, a gente sabe quando a pessoa está enganando a gente vê na cara, sabe? Principalmente quando vem bom demais, sabe? Agradando, que não sei o que, blá blá blá. Aí que a gente tem que ter cuidado, porque o engano tá ali junto. A gente que é limitado, a gente percebe, imagina Deus. Quem que vai enganar Deus? Não tem onde nós esconder dele. Não tem. Qualquer lugar desse mundo que a gente for, ele está assim, vendo, né? Os olhos dele são como chamas de fogo. Então é isso aí que eu queria falar com vocês, né? Contando a história de Esaú e Jacó. A história do povo de Israel tem uma história muito bonita. Então é isso aí. Eu tenho muita vontade de conhecer a cidade de Israel. Quem sabe um dia, né? Tudo é possível quem crê. Então é isso aí que eu queria falar com vocês, certo? E eu vou finalizar colocando aqui meu óculos. Então é isso aí. Deus abençoe a cada um de vocês, certo?